E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o 4º episódio da websérie Carreiras na Rua. Como vocês puderam perceber, todas as histórias que nós narramos até aqui, elas têm o seu dinamismo, seus altos e baixos, suas frustrações, os ganhos, dores, alegrias. E como é importante a gente perceber que a vida não é um conto de fadas. O motivo de eu estar aqui conversando com vocês e de convidar as pessoas para contarem suas histórias é porque no meu trabalho de desenvolvimento de carreiras, eu ainda sinto uma tendência das pessoas entenderem que aqueles que atingem bons resultados, resultados superiores, são pessoas que tiveram facilidades, são pessoas que têm uma capacidade extraordinária ou pessoas que tiveram algum golpe de sorte. E isso me dá um aperto no coração. Todos os estudos que eu faço em relação ao comportamento, em relação ao mercado, eu percebo que as pessoas têm possibilidades. Mesmo diante dessa crise imensa que nós estamos vivendo, com todos os seus desafios. É possível sim que nós possamos fazer coisas diferentes e que nós possamos criar possibilidades para a nossa trajetória de vida e para as nossas carreiras. O objetivo dessa série é que através da escuta das pessoas a gente possa pensar: o que eu estou fazendo do meu futuro? O que eu estou fazendo para a minha carreira? O que eu estou fazendo para mim? Eu sou Jaqueline Mânica e essa é a websérie Carreiras na Rua. Então, nesse episódio eu vou propor que a gente se distancie um pouco das trajetórias profissionais mais tradicionais, digamos assim, e que a gente pegue carona com uma carreira que nós conhecemos mais através da mídia e que pouco sabemos do dia a dia de quem resolve trilhá-la. Eu estou falando da carreira do atleta, mais especificamente do jogador de futebol. Ao longo da minha vida, eu desenvolvi uma relação bastante estreita com o futebol e com os esportes de uma forma geral. E com isso passei a acompanhar mais de perto a rotina, o dia a dia dos profissionais que atuam nessa área. E a partir dessas vivências e dessas observações, eu pude perceber que por trás desses ídolos que nascem desse esporte tão popular no Brasil, existem uma série de desafios profissionais. É um tipo de trajetória que tem algumas peculiaridades. Primeiro, que o tempo de duração ele é muito curto. Os atletas começam sua vida profissional muito cedo e também terminam cedo. Lidam com a paixão popular e com isso uma forma de pressão bastante diferente do que nós temos nas pressões do dia a dia nas outras trajetórias profissionais mais tradicionais. E com isso a gente acaba esquecendo que são pessoas que estão por trás dessas atividades, que a gente como a gente, que tem que lidar com negociação, que tem que lidar com as suas frustrações, que precisam conciliar os papéis da vida particular e da vida profissional e que tem que pensar também em relação ao futuro e às suas trajetórias e a como encarar os desafios. E como aqui no Carreiras na Rua a gente fala de vida real, nós convidamos para pegar carona na sua história uma pessoa que é muito gente como a gente. Uma pessoa com uma capacidade de resiliência e humanidade fantástica. Eu estou falando do Marcelo Groy, um atleta que conseguiu fazer uma virada de jogo, trabalhar com muita disciplina, com muita humildade e se transformar num grande ídolo da torcida gremista. Vamos conhecer a história dele? Eu jogo futebol desde os 6 anos de idade. Comecei jogando com os meus amigos nos campinhos, no bairro, até que no ano de 98 eu ingresso numa escolinha de futsal na minha cidade e ali onde tudo começou. E no verão de 2000 a gente está disputando um campeonato na praia. Em um jogo, um olheiro do Grêmio estava atrás de um dos gols onde eu estava defendendo e ele na época me perguntou a minha idade, né? E depois do jogo ele me fez o convite para fazer um teste no Grêmio. Me lembro até o dia, foi dia 14 de março de 2000, vim de Campo Bom para Porto Alegre, meu primeiro dia no Grêmio. Passei pelo processo de testes dessa seleção de meninos e isso já é uma pressão desde o começo, né? Imagina com 13 anos quando eu entrei no Grêmio, já você ser selecionado ou você de repente ser dispensado. E eu tive, graças a Deus, a sorte de continuar, né? E passei pelas categorias de base, né? Até ingressar no profissional no ano de 2005. Depois de um torneio que eu fiz no Uruguai, eu tive o convite de integrar o elenco profissional do Grêmio. Eu sempre fui uma pessoa muito focada, né, nos meus objetivos, isso desde pequeno em relação à escola. Tive sempre muita força de vontade, muita persistência, assim, de buscar esse sonho de ser um jogador de futebol. Claro que não imaginava, né, chegar onde eu cheguei e a minha
minha vida, assim, ela era um desafio constante, porque como eu morava em Campo Bom, eu vinha todo dia de van, então eu estudava pela manhã, chegava em casa, almoçava correndo, já tinha que pegar a van para vir a Porto Alegre e chegava em casa às 8h30, 9 horas, ainda precisando fazer algum tipo de trabalho, estudar para a prova. Então foi um desafio grande, assim, de 4, 5 anos, né, todos os dias, né? E ali começou a minha história dentro do clube. Viram que bacana o início dessa trajetória? As grandes oportunidades do início da trajetória profissional do Marcelo vieram dessas situações de seleção, um momento bastante competitivo e bastante desafiador. Nos processos seletivos, as habilidades técnicas, nesse caso, nessa atividade, a competência física, tudo isso importa. Mas o que chamou a atenção, no caso do Marcelo Groy, é a maturidade com que ele lida com toda a pressão das etapas e desse momento. Isso faz com que os dirigentes e os olheiros do Grêmio tenham o selecionado para que ele seguisse na sua trajetória profissional. Nos momentos de baixa, nos momentos de pressão, ele se colocou como uma alternativa. Ele assumiu os riscos e puxou para si a responsabilidade. Ele realmente estava disposto a fazer do sonho uma realidade. E essa é uma questão bem importante quando a gente fala de carreira. O que vai fazendo a pessoa desenhar a sua trajetória é a forma como ela vai interpretando os fatos que vão acontecendo. O quanto que ela vai conectando com aquilo que realmente é importante e com seus valores. É essa arquitetura que permite com que realmente a gente tenha um poder de ação. E aí eu ingresso no profissional no ano de 2005, né? Primeiramente como quarto goleiro, aquelas coisas do futebol, os goleiros que estavam na frente foram saindo, né? Participei efetivamente daquele grupo, né? Como reserva, não tive a oportunidade de jogar nenhum jogo. E aí entra 2006, Galato ele continua como titular, mas aí um jogo em Santa Cruz pelo Gauchão, ele tem uma lesão no intervalo e eu tenho que entrar. E ali eu tive uma sequência assim de acho que 7 jogos e aí depois ele volta, né? Eu volto para a condição de reserva. E aí antes do jogo da final daquele ano, 2006, do Gauchão, ele tem novamente uma lesão e aí eu tenho que jogar os 2 jogos da final, que são os Grenais, né? Então foram meus primeiros Grenais, numa final de Gauchão com 19 anos. Se eu não vou bem naqueles jogos ali, nos 2 jogos, de repente poderia ter interrompido precocemente a minha carreira dentro do Grêmio e vai saber onde eu estaria hoje. Eu costumo dizer que o futebol ele te amadurece muito rápido, né? Porque você vive situações assim muito novo, né? Diferente talvez de uma outra pessoa. Com 19 anos eu já carregava a responsabilidade, né? De jogar uma decisão com 60 mil pessoas, né? Joguei vários jogos no ano de 2006, né? Aí 2007 eu volto novamente para a condição de reserva. 2008 o Grêmio contrata o Vitor na época e o Vitor ele começa jogando e aí depois também tem uma lesão e eu jogo. Teve alguns jogos ali que eu não me saí muito bem e o Vitor volta a jogar e faz um ano espetacular. E daquele momento eu fiquei 2008, 2009, 10, 11 no banco, sendo muitas vezes questionado, cobrado, porque na época eu precisava substituir o Vitor. E o Vitor tinha um carinho muito grande do torcedor, ele era um ídolo naquele momento do torcedor, então era uma pressão muito grande substituir ele. Então foi um momento assim que eu sofri bastante contestações, críticas, né? E eu tive que superar, trabalhar, aguentar muita coisa calado. Obviamente que não é fácil, né, você sofrer críticas, mas eu acreditava que eu iria jogar. Não sabia se ia ser no Grêmio ou em outro lugar, né? Então eu lembro que na época eu dizia assim, eu vou aguentar até os 25 anos, né? E foi, né, com 25 anos que eu tive a oportunidade quando o Vitor saiu, né? E eu acabei jogando aquele ano de 2012 praticamente o Campeonato Brasileiro todo, fiz um campeonato muito bom. E aí, 2013, vem o Dida, né? O Grêmio contrata o Dida e eu novamente volto para a condição de reserva, né? Acho que foi um momento difícil, sem dúvida nenhuma, foi um baque, mas hoje, olhando para trás, eu tenho certeza que aquele ano me fortaleceu ainda mais, né? Do que tudo que eu já tinha vivido, né? E aí, no ano de 2014, eu assumo o Gol do Grêmio, né? E graças a Deus fiz um ano muito bom. E no final do ano, fui chamado pela primeira vez para a seleção. Eu lembro que eu estava fazendo uma matéria na minha casa e a minha esposa veio me dar o recado. Eu lembro que ela me deu um abraço, assim, a gente chorou junto. E ali passa aquele filmezinho de tudo que eu passei, de tudo que eu enfrentei para chegar naquele momento, porque é a realização, é o máximo, né? Chegar numa seleção brasileira. Quantos encontros e desencontros, não é? Vocês viram que os altos e baixos acontecem nas atividades de qualquer profissional?
claro que na carreira do jogador de futebol, tudo isso se intensifica muito. Ainda mais na atividade de goleiro, um erro pode ser fatal. Mas o como é importante que a gente possa aprender com tudo isso. E em várias ocasiões, o que para muitos pode parecer um retrocesso, para ele foi um impulso. Foi um período para ele se preparar e voltar mais maduro e com uma outra prontidão para encarar os desafios. E nessa carona que nós estamos pegando com o Marcelo, eu quero destacar uma competência que ele apresenta, que é a capacidade de resiliência. E aqui fazer um alerta. Quando falamos de resiliência, nós não estamos falando de desrespeitar os limites. Para a psicologia, esse termo significa que eu tenho que ter habilidade para suportar a pressão, mas ao mesmo tempo flexibilidade suficiente para que eu consiga voltar ao meu estado original. E em meio a esse contexto de adversidades, é óbvio que ele se ressentiu. Mas ele foi conseguindo ressignificar as vivências. Ele usa uma habilidade muito importante, característica de pessoas resilientes, que é a positividade. O que eu posso aprender com as situações que acontecem? Com quem eu posso me aconselhar? Aonde eu vou pedir ajuda para que eu possa, ao invés de ficar olhando para as dores, eu possa realmente olhar para o que eu preciso fazer para seguir adiante. São vários elementos que me fizeram chegar onde eu cheguei. Obviamente não ter desistido, né? Obviamente trabalhar também. Eu tenho algo comigo, né? Que eu quero chegar no final da minha carreira, olhar para trás e chegar onde eu tinha realmente condições de chegar, e não quero chegar e olhar para trás e me arrepender de não ter trabalhado, de não ter me esforçado como eu deveria ter me esforçado, porque a vida em geral, mas a vida de um jogador de futebol é uma vida de renúncias, né? A gente precisa renunciar muita coisa em vários aspectos para jogar em alto nível. Até hoje eu tenho muita vontade de treinar, de melhorar, né? Hoje eu tenho 33 anos e eu procuro a excelência a cada dia, né? Eu acho que a paciência de poder também aprender com os erros, observar o goleiro que estava jogando naquela oportunidade, aprender com ele. Eu aprendi muito com o Vitor, aprendi muito com o Dida, aprendi com todos os goleiros, né? A gente vai extraindo um pouquinho de cada um e eu acho que é isso. A gente não pode desistir. Hoje eu olho para trás e agradeço a Deus por não ter desistido, né? Joguei com tantos jogadores, alguns até melhores do que eu, mas talvez não tiveram a paciência, a persistência que eu tive. E eu acho que esses momentos que eu passei também me serviram para ver que existe os dois lados da moeda, né? E eu fui o terceiro goleiro, né, campeão da América pelo Grêmio, participei de momentos incríveis, de um ciclo vitorioso, né, assim como outros momentos também o Grêmio teve. Eu acho que cada um tem a sua história e cada um sabe avaliar o que é melhor para si naquele momento. E eu fui conduzindo a minha carreira dessa forma, assim, com muita paciência, com muita persistência, com muito trabalho, que eu sabia, tinha fé que as coisas iriam acontecer. Pois é, a história poderia não ter sido tão vitoriosa se ele não tivesse tido a paciência para aguardar o momento certo para entrar em campo. Durante toda a história narrada pelo Marcelo, a gente entende o porquê que ele fez essa virada de jogo e se transformou num líder e num ídolo da torcida gremista. Ele teve a sabedoria de aprender com os erros e tirar lições das frustrações. Ele usou a indignação como força de superação e teve a humildade de aprender com os colegas. E para que a gente possa conseguir essa presença, é fundamental que nós possamos conciliar razão e emoção. É como se nós tivéssemos um equilíbrio entre racionalidade e afetividade. E para encarar esses momentos tão desafiadores como os que nós estamos vivendo, é importante que nós possamos trazer um pouco dessa força de querer virar o jogo. É claro que cada um de nós tem as nossas características, cada um de nós sabe onde aperta o sapato. Mas é importante que, ao escutar essas histórias, a gente possa fazer um questionamento e uma reflexão e poder pegar o que é que nos serve. E aí vem uma questão que eu acho muito importante. Sonhar, ter um projeto de vida, dá trabalho, pessoal. E é muito diferente de dizer, sabe aquela frase, eu queria tanto, mas... Quando a gente deseja algo, a gente coloca uma outra energia, coloca uma outra força, um outro posicionamento. A gente precisa se estruturar, preciso minimamente me organizar para a direção daquilo que eu quero. Eu preciso conversar e pedir ajuda, aprender com as pessoas. Eu também necessito poder olhar para qual é o mercado que eu quero atuar. Quais são as regras do jogo desse cenário? E a partir disso, gente, só tem uma coisa. Acreditar no potencial da gente, ter clareza de que realmente eu quero e arregaçar as mangas. Hands on!
Bom, pessoal, chegamos ao final. Gostaram da história do Marcelo? Fica aqui o convite para que a gente siga então conversando sobre as trajetórias profissionais. Te inscreve aí no canal, indica para os amigos que se interessam também por esse conteúdo, deixa teu comentário e me segue lá nas redes. Até o próximo episódio!